Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma discussão, e uma teoria para a gente estudar, refletir um pouco nas aulas de sociologia. E, bem verdade, é uma teoria que vai nos ajudar a pensar e refletir um pouco como que, às vezes, teorias influenciam ideologicamente na forma de nós pensarmos a sociedade. E essas influências, por vezes, acabam gerando conflitos entre diferentes culturas, entre diferentes hábitos e costumes, e gerando aí agressões, violência e até mortes. Então a teoria que eu trouxe hoje para a gente pensar um pouco é justamente a ideia da eugenia. O que é a eugenia? A eugenia é um termo criado pelo Francis Galton, que significa literalmente uma concepção, uma perspectiva de que há bem-nascido, ou seja, pessoas que dentro da sua estrutura, dentro da sua raça, tem essa conotação de que tem uma linhagem, tem uma genética, ou seja, uma estrutura superior em relação a outras culturas e outras pessoas que são tidas como inferiores. E seguindo um pouco mais além, o que essa teoria ela vai propor? Ela propõe uma espécie de limpeza étnica das populações por meio de métodos, métodos violentos, como a esterilização. Então, como pensar que uma teoria tem como proposta a esterilização de pessoas de outra etnia? E como diz o texto, como a esterilização de pessoas de outra etnia tomadas como inferiores, ou seja, eu tomo essa ideia de que existe uma raça de bem-nascidos, que tem uma etnia superior e de que a outra, sendo inferior, deve ser esterilizada. E continuando aqui, e com métodos mais brandos, quando não esses mais violentos, tem a ideia também de que aqui há o impedimento da união entre essas pessoas de etnias consideradas inferiores. Justamente para que não haja essa união, esse relacionamento e que possa o inferior afetar o superior. Então aí se tem essa concepção de uma espécie de um branqueamento da sociedade ou de apenas preservar uma geração, uma etnia que é dita como superior. Como diz o texto, os filhos desses deveriam se unir apenas com superiores. E assim sucessivamente até apagar os traços indesejados. Então como pensar que essa teoria ela acaba por descaracterizar toda a ideia de uma diversidade e de uma unidade, que é o que nós temos enquanto cultura, o que nos une é justamente a diversidade. Mas como pensar que uma teoria fala que alguns são superiores ou uma determinada etnia em detrimento de outras que são inferiores? E que para uma ser bem-sucedida e continuar progredindo nessa sua estrutura de bem-nascido, a outra tem que estar subordinada ou ainda mais, ser esterilizada e que deve ser impedido qualquer tipo de relacionamento dessas diferentes etnias. Então, para a gente pensar um pouco, alunos, por que em tese essa teoria ela é excludente? E como pensar dentro de um contexto de um país, por exemplo, como o Brasil, que é tamanhamente diverso, é uma mistura, uma miscigenação, essa mentalidade? Por que ela não se basta, ela não consegue, na prática, ter muita voz e muita vez? Porque justamente nós partimos de uma ideia do respeito à diversidade, à tolerância, no sentido de dar suporte para que todos se desenvolvam e que dentro da própria lei já se fala que todos devem ser tratados como iguais. E não esse privilégio em relação a uma etnia em detrimento da outra. Mas só um tema interessante para a gente pensar um pouco. Algumas teorias que foram criadas dentro da nossa história e que acabou por dar base e suporte para algumas ações que foram desastrosas, cruéis e por vezes deixaram aí uma cicatriz na nossa história, na história da humanidade e da nossa sociedade. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula, alunos. E não esqueçam de se inscrever lá no meu canal. Tchau, tchau, gente!